Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que hora vocês vão ver esse vídeo, mas seja bem-vindo a este canal. Para você que está chegando aqui agora, eu sou a Ramonita Miller do canal Ramonita Crochê Ponto a Ponto. E se você chegou aqui e não é inscrita neste canal, se inscreva, ative aí o sininho das notificações e deixa aí o seu joinha, que é muito importante aqui para o desenvolvimento do canal. Meus amores, trazendo para você aqui uma peça maravilhosa, com esse detalhe maravilhoso. Esse aqui é o tapete verão, olha que coisa mais linda. Vou trazer a videoaula aqui para vocês dessa linda peça. Usei aqui, gente, o violeta, tá? Essa cor aqui é o violeta. E agora, a gente, vou usar ele com o tom mais claro, parecendo o lilás, meninas. Olha aí para vocês verem, tá? Então, fiz um joguinho de banheiro, depois eu vou fazer um vlog mostrando para vocês dessa linda peça aqui, um jogo de banheiro com ele. E agora eu vou fazer outro, gente, na cor violeta, mais claro, né? Que tá parecendo mais um lilás do que um violeta, né? Ó. Deixa eu pôr os dois aqui junto para vocês verem, gente. Ó, como é que ele é bem mais claro. Não está muito aparecendo aí, gente, mas ele é bem mais claro, ó, tá? Então, meninas, bora aí trabalhar nesse tapete maravilhoso, nesse modelinho incrível, com esse detalhe de flor, gente, maravilhoso. Olha que coisa mais linda. Esse detalhe de flor, gente, foi uma amiga que me mandou uma foto com ele, e eu resolvi criar essa peça usando esse detalhe, tá bom? E coloquei o nome aí de tapete verão. Então, meninas, bora aí trabalhar nessa linda peça? Meninas, começando aqui agora a nossa correntinha, mas antes vou passar a medida aqui pra vocês, tá bom? Ó, meninas, que linda a minha treninha que eu ganhei, ó. Então, ó, esse daqui, ele ficou medindo 61, quase 61,5, né, de comprimento. E de largura, gente, ele ficou com 39, tá? 39, ó, 39. Ele é um mini tapete, mas você pode estar aumentando eles, menina. Vocês podem estar aumentando aqui as correntinhas, você vai aumentar de 4 em 4, tá? E de comprimento, de largura, você vai aumentar essas carreiras aqui de bloquinho, tá bom? Então, o aumento é aqui para aumentar a largura. E o comprimento aqui de 4 em 4, tá? Então, vamos dar início agora na correntinha, tá bom? Você vai fazer a sua correntinha, você vai precisar de uma correntinha aí com 43 correntinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer aqui, meninas, e volto com as minhas 43 correntinhas já feitas. Então, meninas, voltei aqui com as minhas 43 correntinhas já feitas, tá? E você segura aqui, ó, e faz 1, 2, 3 correntinhas. Você segura, vem aqui, ó, no pezinho do primeiro, dessa correntinha que você segurou, né, que voltando para trás, ela é a quarta, e faz um ponto. E agora, você vai preencher, gente, toda esta carreira, tá bom? Ó, toda ela de ponto alto. Eu vou fazer o meu aqui, gente, e já volto pra gente fazer lá a outra pontinha, tá? Então, tem que ficar assim. Meninas, fiz aqui, ó, já preenchi minhas 43 correntinhas, né? Com a curvinha aqui, então, a gente tem 44 e com essa aqui, 45, né, ó. Contando com as correntinhas, ó. Então, fiz aqui 3 correntinhas e vou fechar aqui, ó, nesse primeiro ponto que a gente fez, tá? Então, você vai fazer desse jeito. Então, você ficou com uma correntinha aqui e a outra aqui, né? E 43 pontos aqui. Contando com as duas correntinhas, 45, né? 45. Agora, você vai virar o seu trabalho aqui, ó, e vai começar aqui, ó, fazendo 1, 2 correntinhas, 3 correntinhas. E vem aqui, ó, no primeiro ponto, ó, e faz um ponto. Então, essa correntinha ficou em cima do primeiro ponto, essa daqui já ficou no segundo ponto. E vamos trabalhar aqui agora ponto sobre ponto, ó.
Você vai trabalhando aqui ponto sobre ponto, até chegar lá na curvinha, tá? Então, eu vou fazer aqui, vocês fazem a de vocês aí, já eu volto. Ó, ponto sobre ponto. Meninas, fiz aqui, ó, todos os meus pontos, né? Cheguei aqui na minha correntinha, ó. Então, agora só tem a correntinha aqui, ó. Fiz o meu ponto no último ponto aqui, né? E agora, eu vou trabalhar dentro da correntinha. Vou trabalhar 7 pontos aqui dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, ficando assim, ó. 3, 4, 7. Agora, aqui nesse primeiro ponto aqui, você vai trabalhar um ponto aqui dentro. Esse primeiro ponto aqui dá um pouquinho de trabalho pra você achar ele, né? Pegar ele ali, porque ele fica meio que por baixo dos outros, né? Então, fez aqui, ó, o primeiro ponto nesse primeiro ponto. E no próximo ponto, um ponto. E agora, você vai continuar fazendo ponto sobre ponto aqui, ó, tá? Então, em todos os pontos, você vai trabalhar um ponto. Esta carreira aqui, ela vai ser toda no ponto fechado também, né? Então, essa aqui é a primeira carreira que a gente dá em volta todinha, né? Porque essa primeira aqui, a gente veio ela com até aqui, né? Até aqui, quer dizer, e subiu logo e agora vamos rodear todinha em roda. Então, eu vou fazer aqui todos os meus pontos altos aqui e volto pra gente fazer nossa curvinha aqui, tá bom, meninas? Meninas, voltando aqui, ó, como é que ficou, ó. Então, agora a gente vai fazer a última curvinha aqui pra gente fechar essa carreira, né? Então, dentro dessa correntinha, você também vai colocar 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colocou os 7 pontos, meninas, olha como é que ficou, né? E vamos fechar nossa carreira. Então, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui nesta correntinha, ó. Fazer um ponto baixíssimo aqui, desse jeito. Então, fechemos aqui a nossa carreira. Olha como é que ficou a nosso comecinho do tapete, a nossa base aqui, né? E agora, vamos, gente, ó. Vamos passar pro ponto da frente, fazendo um ponto baixíssimo. Desse jeito. E agora, vou esticar o meu fio. Se você quiser passar pro ponto da frente e subir assim, ó, com 3 correntinhas, desse jeito aqui, ó, você pode fazer, tá? Ó. Mas, se você quiser fazer também, gente, desse jeito aqui, ó. Passou pro ponto da frente, né? Fechou a carreira aqui, passou pro ponto da frente. Estica o fio um pouquinho, vem aqui, ó, passa ele pra trás, desse jeito. Passa ele pra trás, do jeito que tá aqui, ó. Aí, você vem aqui dentro do mesmo espacinho e puxa esse fiozinho aqui, ó, pra frente. Ficou assim, ó. E agora, você tira tudo, ó, os 2 fiozinhos e faz uma correntinha. Então, ficou um ponto aqui, ó. E no próximo ponto, você trabalha um ponto, ó. Como os 2 pontos ficam bem parecido, né? E vem aqui no próximo ponto, trabalha um ponto. Mas, se você não conseguir fazer desse jeito, você pode subir com 3 correntinhas. Mas, sempre lembrando que você tem que fechar a carreira na correntinha, pular esse primeiro ponto e trabalhar só no terceiro ponto. Então, a correntinha é o primeiro ponto, né? Você fechou, passa aqui pro segundo e vem aqui no terceiro que você vai trabalhar, tá? Depois você vai entender o porquê, tá bom? Aí, vai fazer uma correntinha, vai pular um ponto de base e vem trabalhar aqui no segundo ponto. Trabalha 3 pontos aqui, ó. Ponto sobre ponto. Faz uma correntinha, pula o segundo ponto, vem aqui no segundo ponto, né? E trabalha 3 pontos. Ó, um ponto sobre a cada ponto de base. Faz uma correntinha, pula um ponto, vem aqui no próximo ponto e trabalha um ponto no segundo ponto, um ponto e no terceiro ponto, um ponto, né?
Faz uma correntinha, pula um ponto, vem aqui no próximo ponto, trabalha um ponto, no próximo ponto um ponto, e no próximo ponto um ponto. Então, você vai trabalhar desse jeito aqui em toda a nossa base, tá? Eu vou fazer aqui e volto com vocês aqui, tá bom? Então, meninas, voltando aqui como é que ficou, né? Fiz todos os meus bloquinhos aqui. Se você fez igual eu, você tem aqui, gente, 10 bloquinhos desse, tá bom? Se vocês fez a mesma quantia de pontos aqui. Então, meninas, me sobraram 2 pontos aqui, tá? Que é o mesmo os 2 que tem aqui, né? Lembra que eu falei pra vocês? Ó, então, aqui eu fiz uma correntinha de separação, vou pular um ponto e venho aqui nesse último ponto aqui de base, ó. Esse aqui é o último ponto de base. E faço um ponto alto aqui. No próximo ponto, eu vou fazer, que já é o ponto da correntinha, ó, já é o ponto aqui da curvinha, né, daquela correntinha, esses 7 pontos que a gente fez dentro da correntinha, nesse ponto, eu vou ponhar 2 pontos junto, tá? Então, aqueles 7 pontos, você vai trabalhar 2 pontos junto a cada ponto, tá? Cada ponto, você vai trabalhar 2 pontos junto aqui na curvinha, tá bom? Ó, 2 pontos junto a cada ponto. Aí, você tinha 7, você vai ficar com 14, né? Então, ó, 2 pontos junto a cada ponto. Tô chegando aqui já no penúltimo, né? Fazendo 2 pontos junto. Agora, já é o último. Fiozinho verde aqui. Cheguei aqui, então, meninas, ó, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz meus 7 pontos juntos, né? E o primeiro aqui ficou com um ponto sozinho, que é o ponto que fica em cima do ponto de base, né? E é o primeiro ponto, né, ó. Tá vendo? Então, esse daqui também eu vou colocar um ponto aqui, ó. Então, a gente tem que ter 16 pontos aqui nessa curvinha, tá bom? Agora, você faz uma correntinha, pula um ponto e trabalha de novo os mesmos bloquinhos, ó. Ponto sobre ponto, no total de 3 pontos, né? Pula, faz uma correntinha e pula um de base. E trabalha de novo mais 3 pontos. Então, eu vou fazer aqui do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, tá? Vou fazer aqui e já volto. Olha como é que ficou, né? Na parte oval. E agora, vou fazer aqui e volto com vocês aqui. Voltando, meninas, com mais uma carreirinha já pra gente finalizar, né? Então, fiz aqui minha parte reta também, né? E vamos fechar aqui, gente. Lembrando que você vai fazer ponto sobre ponto no total de 3, né? Pula um e faz uma correntinha de separação. Ó, pula esse primeiro ponto, ó, fez uma correntinha ali, pula esse primeiro ponto aqui, eu venho aqui nesse último ponto e faz um ponto alto. Esse ponto alto já vai fazer parte da nossa parte oval aqui, tá? Ó, no primeiro ponto, que já é o ponto aqui, ó, dentro da correntinha, né, esses 7 pontos que a gente fez dentro dessa correntinha, você vai trabalhar 2 pontos junto, que nem a gente fez lá do outro lado. No próximo ponto, 2 pontos junto. 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 Ó. Então, eu tenho aqui 7 pontos juntos, né? No total de 14, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse primeiro ponto aqui, que fica em cima desse ponto de base, ele é um ponto sozinho. Então, aqui eu venho em cima da minha correntinha, que foi o primeiro ponto que a gente fez, e faço o meu último ponto sozinho também. Então, eu tenho um ponto sozinho aqui no começo e um ponto sozinho aqui no final.
Então, tem um ponto aqui sobrando, né? Esse ponto a gente vai pular. Você vai fazer uma correntinha e vai vir aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Você pode fechar ele assim e subir com 3 ou 2 correntinhas, dependendo do tamanho do seu ponto, tá? Mas se você não quiser fazer assim, você pega, estica o seu fio assim um pouquinho, vem aqui, ó, tá? Ó, vem aqui nesse primeiro ponto e puxa ele pra trás, que fica mais bonitinho esse ponto assim, tá bom, meninas? Ó, desse jeito aqui, e vem no mesmo espaço e puxa o fio de trás pra frente. Fica com 2 fiozinhos na agulha, tira os dois de uma vez, né? E faz uma correntinha. Então, está aqui o nosso primeiro ponto. Vem aqui no ponto da frente, trabalha um ponto. Desculpa aí, gente, aqui é bloquinhos, né? Então, ó, fez aqui o nosso ponto, vai fazer uma correntinha. Vai pular esses 2 pontos aqui e vem aqui, ó, nessa correntinha e trabalha um bloquinhos com 3 pontos. Faz uma correntinha, vem aqui na próxima correntinha, né? E trabalha um bloquinhos com 3 pontos, ó. Uma correntinha, vem aqui na próxima correntinha e trabalha 3 pontos dentro dessa correntinha, que é o nosso bloquinho, tá bom? Então, você vai trabalhar desse jeito aqui. Ó. A cada correntinha dessa aqui, você vai colocar 3 pontos, que é o nosso bloquinho, tá bom? Sempre separado por uma correntinha. Aqui, fica desse jeito aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês aqui nessa curvinha. Então, meninas, fiz aqui, ó, a nossa parte reta, ficou desse jeito aqui. Agora, eu venho, gente, aqui, ó, tem 3 pontos aqui. Eu venho nesse último ponto aqui, ó, e faço, ó, fiz uma correntinha de separação, né? E faço um ponto sobre o ponto aqui. Então, esse último aqui, a gente sempre põe ele em cima desse primeiro ponto aqui, que no caso, esse aqui é o último, né? Aí, faço uma correntinha de separação, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, trabalho um ponto. No segundo ponto, um ponto. No terceiro ponto, eu trabalho 2 pontos junto. No quarto ponto, um ponto sozinho. No quinto ponto, 2 pontos junto. No sexto ponto, um ponto sozinho. No sétimo ponto, 2 pontos junto. No oitavo ponto, um ponto sozinho. No nono ponto, 2 pontos junto. Vou mostrar pra vocês aqui uma sequência que fica mais fácil pra vocês seguirem, tá? Ó, esse aqui é o primeiro ponto, ele tá sozinho, você faz um ponto sozinho. Esse ponto aqui que tá junto com esse outro, você faz um ponto sozinho. E daí, esse ponto aqui, ó, que fica bem no meio, tá vendo? Você põe 2 pontos junto. Aí, o primeiro ponto, um ponto sozinho. No meio dos 2 pontos, você põe 2 pontos junto. Nesse daqui, você põe um ponto sozinho. Aí, bem no meio entre os dois, ó, você põe 2 pontos junto, tá vendo? Ó, como é que fica bem certinho, ó, a sequência aqui, ó. Você seguindo isso aqui, você não se perde. Então, o primeiro ponto, um ponto sozinho. Aí, bem no meio aqui, ó, você põe 2 pontos junto, tá? Ó, no 10º ponto, um ponto sozinho. 11º ponto, 2 pontos junto. No 12º, um ponto sozinho. No 13º, 2 pontos junto. No 14º, um ponto sozinho. No 15º, 2 pontos junto. E finalizamos no 16º, um ponto sozinho. Então, temos 16 pontos e ficou desse jeito aqui. Começamos com um ponto sozinho aqui, um ponto sozinho aqui, e depois vamos intercalando 2 pontos junto, um ponto sozinho, 2 pontos junto, um ponto sozinho, e finalizamos com um ponto sozinho, né? 2 pontos junto, e aqui o último ponto, um ponto sozinho, tá bom? Só no comecinho ali que você ponha 2 pontos sozinho. E agora, faço uma correntinha, faço aqui o meu primeiro ponto aqui. Faço uma correntinha, pulo esses 2 pontos e venho aqui no terceiro, na correntinha, né? E trabalho 3 pontos junto.
ficando desse jeito aqui. Então, eu vou fazer desse jeito aqui em toda a minha parte reta, tá? Ó, 3 pontos dentro da correntinha. Ponho um ponto de correntinha aqui, ó, uma correntinha, e venho dentro desta correntinha e trabalho mais 3 pontos junto, que é o nosso bloquinho. Ó. Então, eu vou fazer desse jeito até chegar aqui. Chegando na parte oval, eu volto. Voltando aqui, meninas, olha como é que ficou, tá? Como tá ficando, quer dizer, né? E fiz aqui uma correntinha, venho aqui nesse último bloquinho aqui, ó, e faço um ponto aqui, ó, no último ponto dessa parte reta, né? Aí, faço uma correntinha, venho aqui nesse primeiro ponto, trabalho um ponto, no próximo ponto, um ponto, no próximo ponto, 2 pontos junto. Então, ó, trabalhei 2 pontos sozinho, e agora o próximo, que é o terceiro ponto, 2 pontos junto. No quarto ponto, um ponto sozinho. No quinto ponto, 2 pontos junto. No sexto ponto, um ponto sozinho. No sétimo ponto, 2 pontos junto. No oitavo ponto, um ponto sozinho. No nono ponto, 2 pontos junto. No décimo ponto, um ponto sozinho. No 11º, 2 pontos junto. No 12º, um ponto sozinho. No 13º, 2 pontos junto. No 14º, um ponto sozinho. No 15º, 2 pontos junto. E no 16º, um ponto sozinho, que é o nosso último ponto. Lembrando, meninas, que aqui vocês têm que ter 23 pontos nessa carreira, tá? Trabalhando desse jeitinho, pulando, fazendo um ponto sozinho, depois intercalando 2 pontos juntos e um sozinho, você vai adquirir 23 pontos aqui, tá? Ó, uma correntinha e vem aqui, ó, nesta correntinha e fecha. Você pode fechar desse jeito aqui e subir com 3 correntinhas, né? Mas se você quiser fechar assim, ó, fica mais bonitinho, tá? Faz assim, diminui um pouquinho essa correntinha, né? Esse fiozinho aqui, ó, ele tem que estar mais ou menos assim, ó. Aí, você vem no mesmo espaço, puxa o fiozinho de frente para trás, de trás para frente, quer dizer, e tira tudo de uma vez e faz uma correntinha. Agora, aqui nessa correntinha, você vai trabalhar mais 2 pontos. Faz uma correntinha de separação e começa de novo trabalhando nossos bloquinhos, que é 2 pontos, 3 pontos, separado por uma correntinha. 3 pontos. Separado por uma correntinha. Meninas, meu dedo dói de trabalhar com essa agulha, ela é meia envergadinha assim, eu aperto demais, ó, quando eu trabalho muito, me dá calo aqui, tá vendo, ó? Afunda isso aqui, ó, dói. Aquela outra agulha não me judiava assim, mas essa, meu Deus. Então, eu vou fazer aqui, meninas, e já volto. Meninas, voltando, ó, sempre lembrando de estar puxando assim, pra ele ficar retinho, né, ó. Lembrando, meninas, que, ó, nesse último ponto aqui, você sempre vai trabalhar o ponto sobre ponto, tá? Que nem aqui, ó, ponhei 2 pontos e fiz o ponto sobre ponto aqui. Na próxima, a gente vai fazer ponto sobre ponto e uma correntinha e trabalhar o bloquinho aqui, tá? Então, lembrando que sempre vai ser assim. E agora, vamos para a parte oval. Faz uma correntinha de separação, vem aqui nesse primeiro ponto aqui e vai trabalhar um lequinho, tá? Que é um Vzinho, né, ó. Um ponto, uma correntinha e um ponto no mesmo espaço, um lequinho, né? Ó, desse jeito. Você vai fazer uma correntinha, vai pular 2 pontos, vem aqui no segundo, tá? Ó, no terceiro, no caso, né, você trabalhou aqui um lequinho, um ponto, e
2, 3 aí no quarto. No quarto ponto, você vai trabalhar 2 pontos junto. Faz uma correntinha, pula um ponto, vem aqui no próximo ponto, trabalha um ponto, uma correntinha, um ponto. Faz uma correntinha, pula um ponto, vem aqui no próximo ponto e trabalha 2 pontos junto. Então, meninas, fica assim, ó. É 2 pontos juntos, só que o primeiro você trabalha separado por uma correntinha, os 2 pontos juntos, aí você faz uma correntinha de separação, aí você vai fazer 2 pontos juntos. Uma correntinha de separação, aí você vai fazer um ponto aqui, uma correntinha e volta no mesmo espaço, trabalha um ponto. Então, esse daqui vamos chamar de lequinho e esse aqui de motivo, tá? Ó, então, ficando desse jeito aqui. Ó, pulo um ponto, vem aqui no segundo ponto, trabalho um ponto. Deixa eu fazer a correntinha aqui que eu esqueci. Uma correntinha, ó, pulo um ponto, vem aqui no próximo ponto e trabalho um ponto. Uma correntinha e volto no mesmo espaço trabalhando um ponto. Uma correntinha, pulo um ponto, vem aqui no próximo ponto e trabalho 2 pontos junto. Uma correntinha, pulo um ponto, vem aqui no próximo ponto, trabalho um ponto, uma correntinha, um ponto no mesmo espaço. Uma correntinha, pulo um ponto, vem aqui no próximo ponto e trabalho 2 pontos junto. Ó. Uma correntinha, pulo um ponto, vem aqui no próximo ponto, um ponto, uma correntinha e mais um ponto no mesmo espaço. Uma correntinha, pulo um ponto, vem aqui no próximo ponto e trabalho 2 pontos junto. Faço uma correntinha e pulo, ó, 1, 2, tá? Pulo esses 2 pontos, vem aqui no último ponto e trabalho um ponto, uma correntinha, um ponto. Então, meninas, agora eu vou explicar como é, tá? Ó, você fez aqui um lequinho, que é um ponto, uma correntinha, um ponto, né? Aí, pulou 2 pontos nesse daqui, tá? No primeiro e no último, você vai pular 2 pontos. Nos outros, você vai pular um ponto só, tá? Aí, você vem e faz um motivo, que é 2 pontos junto. Pula um ponto, vem e faz um lequinho. Pula um ponto, vem e faz um motivo. Pula um ponto, vem e faz um lequinho. Pula um ponto, vem e faz um motivo. Pula um ponto, faz um lequinho, um ponto, um motivo, um ponto, pula um ponto, um lequinho, pula um ponto, um motivo, pula 2 pontos e faz um lequinho. Então, a parte oval fica assim. Agora, na parte reta, você vai fazer a mesma coisa que você estava fazendo. Faz uma correntinha, vem aqui nesse primeiro ponto, trabalha um ponto, e dentro dessa correntinha, você vai trabalhar 2 pontos junto. Faz uma correntinha e faz a mesma sequência, né? 3 pontos no mesmo espaço. Então, eu vou fazer aqui na parte reta e já volto pra gente fechar, fazer a outra parte e fechar ela, tá bom? Voltando aqui, meninas, então, já fiz a minha parte reta também. E vamos aqui dar início aqui na parte oval. Então, fiz aqui uma correntinha, venho aqui no primeiro ponto, trabalho um ponto, uma correntinha e um ponto no mesmo espaço. Fiz aqui o meu primeiro lequinho. Faço uma correntinha, pulo 2 pontos, venho aqui no segundo, no terceiro, né? Contando daqui do primeiro, no terceiro, e faço 2 pontos junto. Faço uma correntinha, pulo um ponto, venho aqui no próximo ponto e trabalho um ponto, uma correntinha e um ponto. Faço uma correntinha, pulo um ponto, venho aqui no próximo ponto e trabalho 2 pontos junto. Faço uma correntinha, pulo um ponto, venho aqui no próximo ponto, trabalho um ponto, uma correntinha, um ponto. Ó, como é que fica. Faço uma correntinha, pulo um ponto, venho aqui no próximo ponto e trabalho 2 pontos junto. Faço uma correntinha, pulo um ponto, venho aqui e trabalho um ponto, uma correntinha, um ponto.
uma correntinha de separação, pulo um ponto, venho aqui no próximo ponto, 2 pontos junto. Faço uma correntinha, pulo um ponto, venho aqui no próximo ponto e trabalho um ponto, uma correntinha, um ponto. Faço uma correntinha, pulo um ponto, venho aqui no próximo ponto e trabalho 2 pontos junto. Escapou ali o fiozinho, parece. Uma correntinha, pulo um ponto. Agora aqui, ó, você está vendo que tem 3 pontos, né? Vou pular esses 2 pontos e venho aqui no meu último ponto e faço um ponto, uma correntinha e um ponto. Finalizei aqui minha parte oval. Olha como é que fica. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, nesse último ponto, nesse primeiro ponto, né? Puxo o meu ponto aqui, ó. Puxo ele para trás. Diminuo ele um pouco, ele tá muito grande, ó. E faço o meu primeiro ponto aqui, ó. Desse jeito, ó. Tem 2 fiozinhos, tiro e uma correntinha. E mais uma de espaço, 3 correntinhas. Venho aqui nessa correntinha e trabalho aqui o meu primeiro ponto. Ó. Faço o meu primeiro bloquinho aqui, ó, ficando assim. Faço uma correntinha e continuo fazendo os meus bloquinhos aqui, ó, como a gente já fez nas carreiras anteriores, né? Então, você vai fazer desse jeito aqui e eu vou chegar lá na parte oval pra gente voltar lá, pra gente dar início na próxima carreira, tá bom? Então, ficando desse jeito aqui, ó. Voltando aqui, meninas, olha como é que tá ficando, né? Então, já fiz aqui minha parte oval, agora a gente vai passar aqui pra parte... Fiz aqui minha parte reta, quer dizer, né? Vamos passar aqui pra parte oval. Então, vou fazer aqui uma correntinha e venho aqui nesse primeiro lequinho, ó, que é um ponto, uma correntinha, um ponto, e vou trabalhar a mesma coisa, um ponto, uma correntinha, um ponto. Faço uma correntinha de separação, venho aqui no meu motivo e vou trabalhar um ponto, no próximo ponto, 2 pontos junto. Faço uma correntinha, ó, venho aqui dentro do meu lequinho e trabalho um ponto, uma correntinha, um ponto. Uma correntinha de separação, venho aqui no próximo motivo, né? E trabalho um ponto, e no próximo ponto, 2 pontos junto. Uma correntinha de separação, venho aqui, ó, nesse lequinho e trabalho um ponto, uma correntinha e um ponto no mesmo espaço. Uma correntinha de separação, agora é um motivo, faço um ponto, e no próximo ponto, 2 pontos junto. Então, meninas, você vai fazer desse jeito aqui, ó, tá? Em toda a volta aqui da parte reta, oval, né? O primeiro aqui é um lequinho, um ponto, uma correntinha, um ponto. Faz uma correntinha de separação, aí você vai fazer um lequinho, um motivo, um ponto e no último ponto, 2 pontos junto. Uma correntinha de separação, um ponto, uma correntinha e um ponto, que é o nosso lequinho. Uma correntinha de separação, no primeiro ponto, um ponto e no segundo ponto, 2 pontos junto, tá bom? Então, lembrando que nesse motivo aqui, sempre no último ponto, você vai trabalhar 2 pontos juntos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o restante e volto pra gente fazer mais um pouquinho aqui e finalizar essa carreira, tá? Então, meninas, fiz aqui minha parte reta, ó, e vamos fazer mais um pouquinho aqui na parte oval. Fiz aqui a minha correntinha de separação e agora venho aqui dentro do lequinho, trabalho um ponto, uma correntinha, um ponto. Faço uma correntinha de separação, venho aqui nesse primeiro ponto, trabalho um ponto. No próximo ponto, 2 pontos junto. Faço uma correntinha de separação, venho aqui dentro do lequinho, trabalho um ponto, uma correntinha, um ponto. Faço uma correntinha de separação, venho aqui no primeiro ponto, trabalho um ponto.
no próximo ponto, 2 pontos junto. Faço uma correntinha de separação, venho aqui nesse lequinho, trabalho um ponto. Uma correntinha, um ponto no mesmo espaço. Uma correntinha de separação, venho aqui nesse motivo, né? Um ponto no primeiro ponto, no segundo ponto, 2 pontos junto. Então, meninas, eu vou fazer desse jeito aqui, ó, até chegar aqui e volto com vocês para nós fechar a nossa carreira. Então, meninas, voltei aqui, ó, já fiz aqui a minha parte que eu falei que eu ia fazer, né? Então, ficou, ó, um lequinho, um motivo, um lequinho, um motivo, um lequinho, um motivo, um lequinho, um motivo, um lequinho, um motivo e um lequinho, né? No total, vocês vai ficar com 5 motivos e 6 lequinho, tá? Vocês podem contar, ó. Lequinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Motivo, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, vamos fechar nossa carreira aqui agora. Ó, vou esticar o meu fio um pouquinho, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, ó, tem 2 correntinhas, eu venho aqui nesta correntinha aqui, ó, e puxo o meu fio aqui pra trás. Ó, dou uma esticadinha aqui, porque ele tá muito... Deixa eu pôr esse fiozinho aqui pra trás, né? Ó, muito puxado. Aí, venho aqui, ó, e puxo de trás pra frente e faço isso aqui, ó. Tiro e faço uma correntinha. E agora, aqui, eu vou trabalhar 2 pontos dentro dessa correntinha, que vai tornar-se 3, né, ó. Faço uma correntinha e volto aqui. Então, meninas, vocês já estão sabendo como faz aqui o nosso fechamento, como fecha e como sobe. Olha como é que fica. Perfeito, né? Então, agora eu vou fazer aqui, meninas, e volto com vocês aqui na parte oval pra gente fazer. Meninas, voltando aqui, ó, então, fiz minha parte reta e agora vamos fazer mais uma vez aqui a parte oval, tá? Vou explicar aqui, gente, depois vamos dar uma adiantada aqui, porque vai ser só repetição as próximas carreiras, né? Até chegar na mudança, aí vocês vai fazer sozinha, tá bom? Então, fiz aqui uma correntinha, venho aqui, ó, dentro do meu lequinho, trabalho um ponto, uma correntinha, um ponto. Faço uma correntinha, venho aqui no seu primeiro ponto, trabalho um ponto. No próximo ponto, um ponto. E no último ponto, 2 pontos junto, tá? A gente tinha 3, agora vamos ficar com 4 pontos aqui no nosso motivo. Faço uma correntinha, venho aqui, ó. Dentro do lequinho, trabalho um ponto, uma correntinha e um ponto, no mesmo espaço. Uma correntinha, vem aqui ó, no nosso motivo, trabalho um ponto, faço um ponto no próximo ponto e no último ponto, 2 pontos junto. Então, meninas, essa repetição, vamos fazer aqui, já vou mostrar pra você, vou fazer só mais uma aqui, a gente vai... Eu vou falar como a gente vai fazer o nosso adiantamento, né, ó. Um lequinho, né? Um ponto, uma correntinha, um ponto. Uma correntinha de separação. E vem aqui no nosso motivo. Um ponto, no próximo ponto, um ponto. E no último ponto, 2 pontos junto. Agora, eu vou falar com vocês como a gente vai fazer o nosso adiantar aqui, que é só repetição, tá bom? Então, na parte reta, vai ser sempre a mesma sequência, né? Sempre uma correntinha, 3 pontos, uma correntinha, 3 pontos, uma correntinha, 3 pontos, né? E na parte oval, gente, vai ser também aqui, ó. Faz uma correntinha de separação, aí fazemos o nosso lequinho, que é um ponto, uma correntinha, um ponto no mesmo espaço. Uma correntinha de separação, aí vamos fazer o nosso motivo, que é ponto sobre ponto, e no último ponto, 2 pontos junto, tá? Lembrando que todos os nossos motivos, no último ponto, é 2 pontos junto. Aí, fez os 2 pontos junto, faz uma correntinha e vem e faz um lequinho, que é um ponto, uma correntinha, um ponto no mesmo espaço, tá bom? Depois, vemos com outro motivo. Então, vamos fazer na parte oval desse jeito, né, dos dois lados, e na parte reta assim. Você vai fazer, meninas, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5. Estamos fazendo a carreira de número 5. Você vai fazer mais 3, a gente tem que ficar com 8 carreiras, tá? Dessa daqui, ó. Não estou contando com essas aqui, essas 3 aqui não, tá? Essas duas aqui não.
só de bloquinhos aqui, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, vamos fazer 6, 7, 8, tá? Vou fazer até a 8, quando a gente finalizar a 8, pra fazer a 9, aí eu volto com vocês, tá bom, meninas? Então, faz essa carreira aqui e mais 3, aí a gente volta. Vamos fazer do mesmo jeitinho que a gente tá fazendo aqui, tá bom, meninas? Então, adianta aí que eu vou adiantar o meu aqui também, já a gente volta. Meninas, voltando aqui com as minhas carreiras concluídas, né? Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, do mesmo jeitinho que a gente vinha fazendo, a gente continuou, né? Só fazendo o aumento aqui no último ponto aqui desse motivo, né? O restante é tudo igual. Então, vamos fechar essa carreira e vamos dar início na próxima carreira, que agora a gente vai fazer ela diferente. Então, eu venho aqui, ó, nesse ponto e faço um ponto. Deixa eu alongar aqui o meu fio. Fazer um pontinho diferente, né? Ó. Então, faça aqui um pontinho diferente, né? Ou você faz com a sua correntinha. Faz do jeito que você quer, né? Ó, então, faça assim. E dentro dessa correntinha, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Vou pular esse primeiro ponto, venho aqui no segundo ponto e vou trabalhar um ponto em cima do ponto, ó. No próximo ponto, um ponto. Então, pulei o primeiro, vim aqui no segundo e no terceiro e fiz um ponto. Dentro dessa correntinha, eu vou trabalhar 2 pontos. Pulo esse primeiro ponto, venho aqui no segundo ponto e trabalho mais um ponto, no próximo ponto, um ponto. Por que, meninas, que a gente tá pulando esse ponto aqui, ó? Porque senão ele vai embabadar, tá? Então, ó, dentro da correntinha, você trabalha 2 pontos. Você pula o primeiro ponto e vem aqui no segundo ponto. Você também pode fazer um ponto aqui e repetir os 3 pontos aqui. Mas eu prefiro fazer 2 pontos dentro da correntinha, tá? 2 pontos dentro da correntinha, pulo esse primeiro e venho aqui no segundo. E no terceiro ponto, né? E trabalho um nozinho aqui, gente. Eu vou cortar esse nó, porque ele tá muito grande. Vou cortar, emendar de novo e já volto. Cortei aqui, meninas, já o nozinho, já emendei. Ó, como é que ficou o nozinho agora, bem mais pequeno, né? E continuando, então, dentro da correntinha, eu faço 2 pontos. Pulo esse primeiro e venho aqui no segundo ponto e trabalho um ponto. Ó, no próximo ponto, um ponto. O nozinho ficou pra trás, nem tá aparecendo, né? E na próxima correntinha, mais 2 pontos. Pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo ponto e trabalho um ponto. No próximo ponto, um ponto. Então, meninas, vocês vão fazer esta carreira aqui na parte reta, desse jeito aqui, tá? Dentro da correntinha, você vai trabalhar um ponto e pula esse primeiro ponto e em cima desse ponto você vai trabalhar um ponto e aqui outro ponto, tá bom? Então, eu vou fazer aqui até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto. Voltando aqui, meninas, então, já fiz aqui, ó, minha parte reta. E cheguei aqui, ó, na parte onde a gente vai começar a parte oval, né? Então, fiz aqui 2 pontos. Vou pular esse ponto aqui, tá? Não, que a gente trabalha aqui, ele aqui ainda, desculpa, meninas. Trabalho um ponto aqui, em cima desse ponto, né? E dentro dessa correntinha, trabalho 2 pontos. Aqui, ó, dentro desse lequinho, trabalho 2 pontos. Então, meninas, dentro dessa correntinha, trabalho 2 pontos. Aqui, nesse primeiro ponto, trabalho um ponto. No próximo ponto, 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 um ponto. Cheguei aqui, ó,
Nesta correntinha, faço 2 pontos aqui, ó, tá? 2 pontos aqui. Dentro desse lequinho, mais 2 pontos. Dentro dessa correntinha, mais 2 pontos. Vem aqui no primeiro ponto e trabalho um ponto. E continuo trabalhando ponto sobre ponto do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá? Ó, ponto sobre ponto, até a gente chegar lá no último, tá bom? Vou fazer aqui, pra gente fazer mais um pedacinho ali, aí vocês vão seguir com as informações que eu vou dar, tá? Ó, cheguei aqui no meu último ponto do motivo, venho aqui dentro dessa correntinha, trabalho 2 pontos. Venho aqui nesse lequinho, trabalho 2 pontos. Venho aqui nessa outra correntinha, trabalho mais 2 pontos. E começo aqui no primeiro ponto do motivo, trabalhando um ponto. Então, meninas, vocês vai fazer, ó, desse jeito aqui, né? Aqui, já fizeram, né? Então, dentro da correntinha, 2 pontos. Pula o primeiro ponto, depois nesses 2 pontos vocês trabalham ponto, tá? Chegando aqui nesse último pontinho aqui, você vai trabalhar um ponto. Fez aqui 2 pontos, um ponto aqui. Aí, dentro da primeira correntinha, 2 pontos. Dentro desse lequinho, 2 pontos. Dentro dessa correntinha, 2 pontos. E aqui você vai repetir os mesmos pontos. Não vamos fazer o aumento aqui, tá? Não precisamos fazer o aumento, porque a gente vai colocar 2 pontos aqui na primeira correntinha. Dei dentro do lequinho 2 pontos e na correntinha do lado mais 2 pontos. Daí, vamos repetir de novo os mesmos pontos. Chegando aqui 2 pontos, dentro da correntinha 2 pontos, aqui 2 pontos e vamos repetir os mesmos pontos aqui, tá bom? Então, do jeito que você fez esse pedacinho aqui, você vai fazer aqui. E do jeito que você fez aqui, você vai fazer aqui também, tá? Chegando aqui, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado aqui, tá bom? Então, fazendo tudo aqui, aí eu volto com vocês aqui pra gente fechar essa carreira e dar início na próxima. Meninas, voltando aqui com a minha carreirinha já concluída, olha como é que tá ficando a nossa base, super retinha, meninas, ó. Soltou no chão, ela já ficou retinha. Então, fiz aqui, gente, meus últimos 2 pontos, né? Então, repeti todos os pontos aqui, dentro da correntinha, fiz 2 pontos, aqui 2 pontos e aqui 2 pontos. E vou fechar aqui a minha carreira, ó, nesse primeiro ponto aqui que a gente fez, né? Ó, eu venho aqui, passo ele pra trás. Se você quiser fechar do jeito que você tem costume, gente, fiquem à vontade, tá? E daqui, gente, ó, eu venho aqui no mesmo espaço, né? Puxo o fiozinho pra frente e agora tenho 2 tiros e faço uma correntinha, tá? Venho aqui nesse primeiro ponto e faço mais um ponto. Então, meninas, esta carreira aqui, ela vai ser toda do mesmo jeitinho que a gente fez essa outra, tá? Então, você vai repetir todos os pontos do mesmo jeito, a mesma quantia, não vai ter aumento, tá? Então, você vai fazer a mesma quantidade de ponto que a gente fez nessa carreira abaixo. A gente vai fazer aqui, tá bom? Então, ó, então você vai fazer a mesma repetição. Não tem segredo, meninas. Tudo que você fez na parte oval, na parte reta, você vai fazer a mesma quantia, tá? Não podemos pôr aumento aqui, gente, por quê? Porque a gente vai fazer esta carreira aqui de pontinha aqui, ó, e daí não vai ficar tão legal se você pôr um aumento aqui, mas também não precisa, tá bom? Pelo menos aqui no meu não precisou, tá bom, meninas? Então, vamos fazer aqui toda a repetição de pontos e eu volto, gente, pra gente fazer o próximo passo, tá bom? Oi, meninas, voltando aqui, meninas, estão com a minha carreirinha já concluída, olha como é que ficou, tá? E peguei aqui o meu fio verde, já vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos finalizar essa carreira aqui antes da gente começar a próxima, que a gente vai usar o nosso fio verde, tá bom? Tem que ser um fio verde. Ó, vou finalizar aqui a minha carreirinha, né? Fechar ela aqui, ó.
E vou fazer um pontinho pra começar a subir aqui, tá? Deixa eu passar esse fio pra trás aqui. Ó. Então, eu vou começar aqui a próxima, vou fazer mais uma correntinha ali. Puxa bem o fio, tá? Ó, vou começar aqui a fazer, gente, esta carreirinha aqui, ó. Ó, vamos fazer esse pontinho aqui antes da gente continuar. Por quê, meninas? Que quanto maior fica, é ruim pra você pegar aqui, ó. Fica isso aqui, ó, tá vendo, ó? Você tem que estar trabalhando aqui, ó. Então, eu prefiro fazer ela bem com uma ou duas carreiras pra cima só, tá? Fica bem mais prático. Aí, você vai usar o seu fio verde aí, gente. Tem que ser verde, tá? Esse daqui, gente, é o gramado da Barroco, tá bom? Então, ó, eu vou usar o meu fio verde, tem que ser um fio verde, porque ele fica parecendo um talinho, tá bom, meninas? Então, pode ser o verde que você tem aí, tá? Mas tem que ser verde, não pode ser de outra cor, que não vai ficar legal. Então, você vai fazer um nozinho assim, e vai vir aqui, meninas, ó, por trás, ó. Vamos começar aqui, né? Eu sempre gosto de começar assim nos últimos pontinhos da parte oval com a parte reta, né, ó. Aí, você fez isso aqui, ó, puxa ele pra cá, tá? Ele não pode estar apertado na agulha, ó. Aí, você vem, ó, segura aqui, ó, tá vendo, ó? Segura assim, laça aqui, ó, vem e tira, tá vendo, ó? Vem, enfia de novo aqui, ó, no pontinho da frente, ó. Laça ali, ó, e puxa. Não precisa fazer muito apertado e também não precisa fazer muito frouxo, tá bom? Você vem nesse pontinho aqui, ó, nesse buraquinho aqui, e vai lá, ó, e laça, e traz, e tira, ó. Como se estivesse fazendo uma correntinha, tá? E ele fica parecendo uma correntinha mesmo. É muito facinho de fazer esse ponto, mas quanto mais grosso for aqui, é mais ruim pra você segurar, tá? Por isso que eu prefiro, gente, fazer aqui logo, ó, com uma carreirinha só, porque, olha, gente, é bem mais prático, tá? Então, você vem, ó, vem aqui nesse buraquinho aqui do pontinho, né, no pezinho do ponto de cima, ó, e vai lá atrás e puxa pra frente e tira, ó. Vai de novo e tira. Então, você vai fazer desse jeito aqui em toda a sua carreira, tá, meninas? Ó, você faz rapidinho ele. Então, eu vou fazer o meu aqui e eu volto, gente, pra gente finalizar essa carreira e continuar com o nosso trabalho, tá? Que a gente já vai passar pro bico. Esse tapete não é um tapete grande, é um tapete pequeno, mas você pode estar fazendo o tamanho que você quer, que nem eu já falei aí no começo do vídeo, tá bom? Ó, ele fica muito bonito. Mas você tem que estar usando esse fio verde aqui, ó. O charme do tapete é esse daqui pra você colocar a florzinha bem em cima dele, tá? Então, olha como é que fica lindo. Então, eu vou fazer aqui e já volto pra gente fechar essa carreira e dar início na próxima. Meninas, voltando aqui pra mostrar pra vocês, né, como ficou, ó. Então, já fiz aqui a minha carreirinha de ponto baixo verde, né? Chegando aqui, meninas, vocês fazem desse jeito aqui, ó, tá? Ó, o primeiro pontinho tá aqui, o último ponto tá aqui, tá? Então, vocês vai cortar agora o fio, deixa eu achar minha tesourinha aqui. Ó, você vai cortar ele aqui, ó, corta ele meio grandinho, tá? Corta. Aí, você vai fazer o quê? Você vem aqui, ó, daqui pra lá, acho que é bom pegar uma agulha mais fina, né? Deixa eu pegar aqui uma agulha mais fina. Ó. Você vem daqui pra cá, ó, desse jeito aqui, ó, e puxa esse fiozinho pra lá, tá? Puxou pra lá, ficou desse jeito aqui. Agora, você vem aqui, ó, tá? Ó, no meio do pontinho aqui, ó, e puxa ele assim, ó, puxa ele. Aí, a agulha fina tá pegando só a metade do ponto, dos fios, né?
ficando assim, tá vendo? Agora, você vem aqui por trás, ó, bem no pezinho do ponto aqui, ó, e puxa ele pra baixo. Desse jeito. Então, aqui em cima, gente, olha como é que fica. Perfeito, né? Não, você não vai achar o começo e nem o fim. Olha pra vocês verem. Não dá nem pra ver mais aonde é que tá o fiozinho aqui, onde a gente põe ele pra trás, né? Só virando aqui. Virou aqui atrás, você vai amarrar, gente, ó. Amarra as duas pontinhas e já tá concluído aqui o nosso arremate e a nossa carreirinha, tá bom? Amarrou bem apertado, o segundo nó, né? O primeiro você não aperta, o segundo você aperta. Pronto. Finalizou. Olha como é que tá aqui na frente, ó. Você não sabe aonde você começou e aonde você terminou. Então, meninas, voltando agora aqui para a parte do nosso bico, né? Olha, a base, ela é pequenininha. Vou medir aqui para vocês verem o tamanho da nossa base, tá? Ó, ficou, gente, com 50 centímetros de base, tá? Esse daqui tá ficando um pouquinho maior do que aquele que eu mostrei pra vocês. Por quê? Porque o outro eu fiz, gente, com uma agulha mais fina, tá? Minha agulha quebrou e eu tô fazendo com essa daqui, mas eu não tô gostando muito dela, não. Dói demais meu dedo. E de largura, gente, ele tá com 27,5, tá? Ó. Então, de largura tá com 27,5. Ele vai ficar um pouquinho maior do que o outro, por causa da agulha, né? E eu fiz, acho que eu fiz uma carreira a mais aqui também, então ele vai ficar um pouquinho maior. Então, meninas, agora bora trabalhar aqui na próxima carreira. Então, eu subi aqui já com o nosso primeiro ponto, né? Ó, nosso primeiro ponto. Vou trabalhar aqui ó, no mesmo espaço mais um ponto. Fiquei com 2 pontos. Faço 2 correntinhas e volto no mesmo espaço, trabalhando mais 2 pontos. Ó, fiz um lequinho aqui, ó, tá? Ó, desse jeito aqui, ó. Subi com o primeiro ponto, né, com a correntinha, no caso de vocês aí, se alguém fez correntinha. Aí, fiz mais um ponto, 2 correntinhas e 2 pontos no mesmo espaço. Agora, vou fazer, gente, uma correntinha. Vou pular 2 pontos e venho aqui no segundo ponto e trabalho um ponto. Faço uma correntinha, pulo 2 pontos, venho aqui no segundo ponto e trabalho um lequinho. Faço um ponto, mais um ponto, 2 correntinhas e volto no mesmo espaço e trabalho mais 2 pontos. Faço uma correntinha, pulo 1, 2 no terceiro ponto, faço um ponto. Faço uma correntinha, pulo 1, 2 no terceiro ponto, eu faço um lequinho. Então, meninas, você vai fazer desse jeito aqui em toda a sua carreira, tá? Do mesmo jeitinho que você faz de um lado, você vai fazer do outro, tá? Na parte oval, deixa eu só conferir aqui, na parte oval, como é que a gente faz, né? Se vamos pular 2 pontos ou se vamos pular um ponto. É 2 pontos também, tá bom? Então, na parte oval, na parte reta, você vai fazer pulando 2 pontos de base, tá bom, meninas? Só tava conferindo aqui, porque já tem um tempinho que eu fiz aquele tapete. Ó, você vai fazer um lequinho, pula 2 pontos, um ponto. Pula 2 pontos, faz uma correntinha e faz um lequinho. Pula 2 pontos, faz uma correntinha e faz um ponto. Pula 2 pontos, faz uma correntinha e faz um lequinho. Então, você vai fazer desse jeito aqui em toda a sua carreira, tá? Na parte oval, na parte reta, toda assim. Então, eu vou fazer o meu aqui, você vai fazer o de vocês aí, porque é bem simplesinho esse tapete, tá? E a gente volta, pra gente finalizar essa carreira e dar início na próxima. Meninas, voltando aqui, ó. Então, fiz aqui, gente, ó. Me sobraram 4 pontos aqui, tá? Se por acaso de vocês não sobrar os 4 pontos, para vocês fazer esse último pontinho aqui, o que que vocês fazem? Vocês voltam para trás e pula, em vez de pular 2, vocês pulam 1, tá?
Em vez de pular 2 pontos aqui, vocês pulam um na parte oval aqui, tá bom? É uma dica aí, porque vai que a gente se perde aqui, ou perde, ou aumenta algum pontinho sem a gente notar, tá bom, meninas? Então, essa é uma dica aí pra vocês. Se chegou aqui e faltou pontos, vocês voltam pra trás e busca trazendo, diminuindo aqui, ao invés de pular 2, vocês pulam 1, tá? Vocês vê quantos pontos vocês precisam, né? Pra fechar aqui e busca eles aqui pra trás, tá? Desmancha um pedacinho e vai, em vez de pular 1, em vez de pular 2, pula 1, né? Sempre nesse daqui. Nesse daqui vocês não pulam, vocês pulam num, depois pulam no outro, que nem, ó. Aqui vocês pulam 1, aí vocês faz completa aqui, pula 2, né? Aí vem aqui nesse outro, pula 1 também, aí faz esses dois aqui pulando, completa aqui pulando 2, tá bom? É uma dica aí, meninas, tá? Mas se não precisar, que nem o meu não precisou, melhor ainda, tá bom? Então, ó, pulo 2 pontos, me sobraram 2 pontos aqui. Então, vou fazer aqui um ponto alto aqui, ó, e uma correntinha, e vou fechar aqui o meu ponto aqui, ó. Esse daqui eu vou fechar assim, ó, tá? Ó, por quê? Porque eu vou caminhar ele aqui, ó. Vou caminhar ele aqui e vou chegar com ele aqui no meio da correntinha. Aí, aqui eu venho aqui, ó, e passo ele pra trás, tá? Ficando assim. Faço aqui um ponto, desse jeito, uma correntinha, e volto no mesmo espaço fazendo mais um ponto. Faço 2 correntinhas e volto no mesmo espaço fazendo mais um ponto para mim formar o meu lequinho aqui, ó. Faço uma correntinha, venho aqui, agora aqui a gente vai pegar esse ponto assim, ó, abraçando ele por trás, tá? Ó, desse jeito aqui, para nós fazer um ponto relevo. Então, abraço ele por trás assim, ó, fazendo um ponto relevo, faço uma correntinha, venho aqui dentro do lequinho, trabalho um ponto, mais um ponto, faço 2 correntinhas, volto no mesmo espaço, trabalhando mais 2 pontos, desse jeito. Faço uma correntinha, venho aqui nesse ponto de novo, ó, pego a minha agulha fazendo assim, ó, trago esse fio pra frente, abraço ele e puxo, fazendo o meu ponto relevo. Faço uma correntinha e venho aqui, ó, fazendo no próximo ponto a mesma coisa. Um ponto, mais um ponto, 2 correntinhas, volto no mesmo espaço, trabalhando mais 2 pontos. Então, fiz aqui o meu lequinho, ó. Vou fazer mais um ponto relevo, ó. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, e abraço o meu fio aqui, ó. Trago assim o fio, engancho ali, ó, e puxo e termino o meu ponto fazendo assim. Faço uma correntinha e formo de novo o meu lequinho aqui, ó. Volto a fazer o meu lequinho, né? Então, meninas, você vai fazer desse jeito aqui em toda a sua carreira. Na parte oval, na parte reta, é a mesma quantia de pontos e correntinha, tá bom? Nós vamos fazer, gente, 2 carreiras da mesma sequência. Mais 2 carreiras, deixa eu ver, é 3 carreiras, tá? Então, você vai fazer... Essa aqui é a segunda carreira, você vai fazer essa aqui e mais outra do mesmo jeitinho, com a mesma quantia de ponto aqui e aqui, tá? Aí, depois da terceira carreira, tá? Dessas duas aqui, mais uma, depois da terceira carreira eu volto, porque a gente vai fazer uma correntinha aqui, ó, na parte oval, tá? Aqui, ó, a gente vai aumentar uma correntinha. E na parte reta, continua fazendo a mesma quantia de ponto, tá bom? Então, daqui até aqui, você vai fazer a mesmo jeitinho que nós tá fazendo aqui, do começo ao fim. Mas, depois da terceira carreira, aqui na parte oval, você vai aumentar as correntinhas, tá? Então, eu vou fazer esta carreira e mais uma e volto com vocês com as minhas 3 carreiras já concluídas, que essa daqui já tem uma, né? Aí, mais uma e mais outra, tá bom? Meninas, voltando aqui, então, já fiz aqui as minhas 3 carreiras que eu falei que ia fazer, né? Então, a mesma sequência do começo, eu fiz todas elas, tá? Sempre ponhando uma correntinha aqui, tá bom? Um lequinho, uma correntinha, um ponto, um lequinho, um ponto relevo e um lequinho, né? Uma correntinha, um ponto relevo, um ponto, uma correntinha e um ponto aqui, lequinho, né? Então, ficou desse jeito, tá, meninas? Então, do mesmo jeito que eu fiz do começo, eu fiz até o fim. E agora, essa carreira aqui, eu vou finalizar ela
e vamos dar início na próxima, ó. Fiz uma correntinha aqui, vou fazer o meu ponto relevo aqui, ó. E vamos fechar a nossa carreira aqui, ó. Faço uma correntinha, venho aqui e fecho com ponto baixíssimo, caminho pro ponto da frente, estico o meu ponto, né? E venho aqui, ó, passo ele para trás e começo aqui os meus outros pontos, né? Ó, faço desse jeito. Agora, faço um ponto aqui, junto, então, fiquei com 2. Faço duas correntinhas, volto no mesmo espaço, faço mais 2 pontos. Faço uma correntinha e venho aqui, ó. Então, aqui, gente, na parte reta, vamos continuar com uma correntinha, tá? Do mesmo jeito, ó, uma correntinha, venho aqui e faço meu lequinho. 2 pontos junto, faço 2 correntinhas e volto no mesmo espaço, fazendo mais 2 pontos junto, né? Formando o nosso lequinho. Ó. Agora, uma correntinha, venho aqui e faço o meu ponto relevo. Então, meninas, eu vou fazer até aqui, ó, desse jeito, tá? Até nesse ponto aqui, bem no rumo desse primeiro lequinho aqui que começa a parte oval, né? Então, ó, bem aqui, ó, eu vou fazer até aqui, pulando um ponto, fazendo um ponto de correntinha de separação. Chegando daqui pra cá, vamos fazer 2 correntinhas de separação, tá? Então, vou fazer aqui e já volto. Voltando aqui, meninas, então, fiz, ó, tá bem retinho, né? Estamos aqui na divisão entre a parte reta com a parte oval. Então, até aqui eu fiz com uma correntinha de separação, né? E aqui a gente vai fazer com 2, ó. Faço 2 correntinhas e faço o meu ponto relevo. Faço 2 correntinhas e venho aqui e faço o meu lequinho. 2 pontos junto, 2 correntinhas, volto no mesmo espaço, fazendo mais 2 pontos junto. 2 correntinhas, venho aqui, ó, e faço o meu ponto relevo. 2 correntinhas, venho aqui e faço o meu lequinho. Então, meninas, na parte oval, você vai fazer desse jeito, tá? Na próxima carreira, já vou falar pra vocês que a gente vai colocar, onde a gente colocou 2 pontos altos, você vai colocar 3 pontos altos, tá? Ó, desculpa aí, gente, onde você colocou 2 correntinhas, você vai colocar 3 correntinhas, tá? Desculpa aí, gente, pelo erro, tá bom? Ó. Então, continuando no mesmo jeito, tá bom, meninas? Onde você tinha uma correntinha, você vai colocar 2, tá? Somente na parte oval, ó. 2 correntinhas e o ponto relevo. Vou mostrar pra vocês agora até onde você vai fazer desse jeito, ó. Comecei aqui, né? E você vai fazer até aqui, tá? Se por acaso o seu tá um pouquinho pra lá, que nem aqui, ó. Ó, aqui não tá bem na divisão, né? Então, o que tá valendo é esse daqui, tá? Então, até aqui, ó, você vai fazer com uma correntinha. Esse daqui você vai fazer com 2 correntinhas já, tá? Do mesmo jeito aqui, ó, tá? Então, aqui onde a gente começou com uma e esse daqui pra lá a gente já vai colocar com 2 correntinhas, tá? Então, ficou desse jeito. Você vai fazer os seus aí, eu vou fazer o meu aqui e a gente volta pra gente dar início na próxima. Que lembrando, onde você colocou 2, você vai pôr 3 correntinhas daí na próxima carreira, tá? Se você quiser dar aquela adiantada, né? Aí, você já pode fazer com 3 correntinhas onde você colocou 2. E aonde você colocou uma, continua com uma do mesmo jeito. Voltando aqui, meninas, então, agora, finalizando essa carreira e dando início na próxima, né? Então, eu venho aqui, ó, fiz 2 correntinhas. Venho aqui e faço um ponto relevo. Faço 2 correntinhas.
E vou fechar a minha carreira aqui, ó, nesse ponto. Caminho no próximo ponto. Estico o meu fio, venho aqui por trás e passo ele aqui. Agora venho, ó, do jeito que tá aqui, né, ó. Não dou a laçada, né, gente, assim, ó. Puxo ele aqui, ó, e tiro. Faço uma correntinha e já faço o meu próximo ponto aqui do ladinho. Faço 2 correntinhas. Venho aqui, faço mais 2 pontos aqui do lado, né? E continuo fazendo, gente, uma correntinha e um relevo aqui na parte reta, tá? Aqui a gente continua assim, ó, uma correntinha e o meu ponto lequinho aqui, ó, dois pontos, 2 correntinhas e 2 pontos no mesmo espaço, né? Uma correntinha e o meu ponto relevo. Então, meninas, eu vou fazer aqui desse jeito aqui até chegar aqui, tá? Nesse ponto aqui. Chegando aqui, gente, eu volto pra gente dar início aqui, ó, e mostrar pra vocês, né? Mas já falei, vocês já entenderam. Aqui a gente vai pôr 3 correntinhas. Mas eu volto fazer um pouquinho aqui com vocês. Voltando aqui, meninas, então, fiz aqui, ó, até aqui, eu fiz com uma correntinha, né? Agora, a gente vai fazer aqui com 2. Já tenho uma aqui, eu vou fazer mais uma. Fiquei com 2, 3, ó, 3 correntinhas. Venho aqui no meu ponto relevo, faço um ponto relevo, faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no meu lequinho e faço um lequinho. 2 pontos junto, 2 correntinhas e volto fazendo mais 2 pontos junto. Faço 1, 2, 3 correntinhas e venho aqui e faço o meu ponto relevo. 1, 2, 3 correntinhas e venho aqui e faço o meu ponto alto, mais um ponto alto, 2 correntinhas e volto fazendo mais 2 pontos altos, que é o meu lequinho, né? Então, meninas, ó, 3 correntinhas, meu ponto relevo. Você vai fazer desse jeito aqui em toda a sua parte oval, né? Chegando na parte reta, volta fazendo uma correntinha, tá? Essa aqui é a penúltima carreira, tá? Aí, na próxima, a gente já finaliza o nosso trabalho. Então, ficando desse jeito aqui, ó, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, a próxima, a gente já vai finalizar aqui o nosso trabalho. Então, lembrando que aqui você vai fazer 3 correntinhas e na parte reta, uma correntinha, tá? De separação de um lequinho para um ponto relevo e depois do ponto relevo para outro lequinho, um ponto de correntinha. Vou fazer aqui e já volto pra gente vir fazer na última carreira. Oi, meninas, voltando aqui com mais uma carreirinha concluída, né? Então, fiz aqui, meninas, na parte reta, que nem eu falei, né? Somente uma correntinha do começo ao fim aqui, de separação de um lequinho para um ponto relevo, né? E de ponto relevo para um lequinho, mesma coisa. E na parte oval, gente, eu fiz 3 carreiras com uma correntinha de separação, uma carreira com 2 correntinhas de separação, e essa daqui, a última, né? E daí, vamos fazer a outra diferente já, com 3 correntinhas de separação, tá bom? E agora, vamos dar início aqui, gente, na última carreira, tá? Já fechei minha carreira aqui, ó, e subi aqui com 2 pontos baixos, 2 pontos altos aqui. Então, fiz aqui já 2 pontos altos, né? Eu vou desmanchar esse daqui pra mim apertar esse daqui que tá um pouquinho frouxo, ó. E vou fazer de novo ele aqui. Então, gente, ó, aonde a gente tem uma correntinha de separação, a gente vai fazer 7 pontos altos, tá? Então, começando por esse daqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6,
7 pontos altos. Ó. Então, aqui fiz 7 pontos altos. Vou fazer... Deixa eu só olhar aqui. Vou fazer o meu ponto relevo sem correntinha de separação, tá? Do jeito que tá aqui, eu já faço o meu ponto relevo aqui, ó, tá? Desse jeito. Passo aqui pro próximo, ó, não faço correntinha aqui, né? Já passo aqui pro próximo e faço mais 7 pontos altos. 1, 2, ixi, gente, minha linha tá que escorrega aqui. 2, eita misericórdia. 3, 4, 5. Deixa eu pôr o meu cone aqui no chão. 5, 6, 7. Fiz aqui 7 pontos altos, ó. Agora, já faço o meu ponto relevo. Do jeito que eu fiz meu ponto relevo, já subo aqui pro meio do lequinho, né? E já faço de novo, mais 7 pontos altos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, 7 pontos altos. Esse tapete aqui, gente, ele é bem econômico, porque ele é bem pequeno, né? Ele não é um tapete grande. Ele é um tapete pequeno, mas se você quiser fazer ele grande, né? É só aumentar ali, que nem eu expliquei lá no comecinho pra vocês, tá bom? Então, meninas, eu vou fazer aqui e já volto lá aonde a gente vai aumentar esses pontos aqui, tá bom? Pra vocês verem como vai ficar ali na parte oval, tá? Porque se tu fazer os mesmos 7 pontos, ele não vai ficar legal, tá bom? Então, ó, 6, 7. Fiz os 7, já faço aqui o meu ponto relevo. Então, eu vou fazer aqui, meninas, e volto. Olha como é que fica o acabamento maravilhoso, ó. Então, meninas, fiz aqui, ó, até nesse daqui, ó, tá vendo, ó? Na divisão aqui da parte reta, né? Então, gente, ó, fiz 7 pontos altos, não fiz correntinha de separação e fiz o meu ponto relevo. Chegando aqui, gente, ó, então aqui a gente já vai fazer diferente, tá bom? Aqui a gente já vai fazer 8 pontos altos, né? Tem o 7 aqui, ó. Então, 8 pontos altos e uma correntinha de separação, tá bom? Aí, vamos fazer o ponto relevo. Senão, ele vai embabadar, meninas. Então, ó, uma correntinha de separação, vem aqui dentro do lequinho e vou trabalhar 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz aqui os meus 8 pontos, ó. Ó, 8 pontos, faço uma correntinha de separação, venho aqui e faço o meu ponto relevo. Uma correntinha de separação, volto aqui dentro do lequinho e começo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz meus 8 pontos, faço uma correntinha e faço meu ponto relevo aqui, ó. E uma correntinha e começo tudo de novo, fazendo aqui os meus pontos aqui. Então, você vai fazer isso aqui, gente, todo lugar onde você fez aquelas correntinhas, aquela parte que você fez 3 correntinhas, né? Da onde a divisão daqui, você vai fazer até aqui, né? Onde a gente tem 3 correntinhas, onde a gente tem
uma correntinha você vai fechar esse daqui fazendo os 7 pontos altos, né? E não vai fazer correntinha para fazer entre o picô e os pontos, tá bom? Então, a correntinha só fica daqui até aqui, tá bom, meninas? Ó, daqui até aqui, somente na parte oval. Então, eu vou fazer aqui e volto, gente, pra gente finalizar esse vídeo e fazer um vídeo mostrando a florzinha e como eu faço pra mim fazer a aplicação. Então, esse aqui vai ser o primeiro vídeo, depois tem o vídeo fazendo a florzinha e como eu faço a aplicação da florzinha com a folhinha, tá bom, meninas? Então, essa vai ser a primeira parte do vídeo, né, do tapete, e depois vem a florzinha. Mas eu já volto com vocês pra gente finalizar esse vídeo e arrematar ali, tá bom, meninas? Já eu volto. Meninas, voltando aqui pra gente finalizar aqui o último pontinho aqui com vocês e arrematar, gente, olha como é que ficou aí o nosso tapete, tá? Eu vou arrematar aqui, gente, ó, com vocês, né? Então, fiz aqui, gente, o meu último pontinho, né? Olha aí pra vocês verem como é que ficou. Faço uma correntinha e venho aqui nesta correntinha, nesse ponto aqui, né? E finaliza assim, gente, ó, tá? Finaliza assim, pode finalizar também, gente, desse jeito aqui, que fica um arremate melhor também. Deixa eu fazer aqui com vocês, ó. Puxa o fio aqui, corta, né? Desse jeito, vem aqui, ó. Pega assim, ó, é nesse ponto aqui, né? Puxa ele pra trás. Vem aqui nesse daqui, puxa ele pra baixo assim, ó. E pronto, gente, desse jeito. Aí, vem aqui pra trás e só arremata, né? Abre em dois, né? Então, meninas, esse aqui é o nosso tapete verão, né? Maravilhoso. Econômico, ele é pequeno, né? Com 1 quilo, gente, eu fiz um jogo de banheiro, tá? Isso na tensão do meu ponto, gente, porque talvez você vai aí ter um ponto mais frouxo, gasta mais barbante do que eu, fica maior o tapete, né? Então, não vai dar um jogo, não, 1 quilo. O meu aqui, na minha tensão de ponto, deu 1 quilo. Vou pesar pra vocês verem esse daqui e vou medir, gente. Esse daqui ficou maior um pouquinho do que o outro, porque eu fiz uma carreira a mais. E a minha agulha, gente, é 3,5, só que essa daqui é mais grossa do que a outra que eu tava usando quando eu fiz aquele outro. Eu tava usando uma que é igual a essa daqui, é um kit que eu comprei, aí veio várias agulhas dessa, e eu usava a 3,5 dessa daqui, ela é um pouquinho mais fina, era mais gostosa de trabalhar. Então, ela quebrou e eu passei a usar essa daqui, tá? Essa daqui me machuca o dedo aqui, mas é a única que eu tenho. Tenho mais duas dessa, mais uma dessa daqui também. Uma ou duas, não sei, nessa espessura aqui. Mas eu não me adapto, gente, com ela, sabe? Ela me machuca demais o dedo aqui, ó. Tá vendo como é que fica meu dedo, ó? Chega a dar um calo aqui, ó. Aí, quando eu tô fazendo muito tapete com pontos fechados, aí dói demais esse calo. Mas eu não tô podendo comprar agulha agora, então tô usando essa daqui. Mas essa daqui é a melhor. Essa daqui, gente, não é a Clover, é uma agulha que vem de kit, tá? Conforme você vai trabalhando, essa borrachinha que sai, ela é colada, tá? Aí, a outra que eu usava, eu até rapei aqui pra sair, porque tem uma valetinha aqui, né? Eu colava e descolava. Com o calor do dedo, ali ia descolando. Aí, eu rapei e deixei ela lisinha. Aí, eu fui sentar no sofá e sentei em cima dela e quebrei. Então, meninas, é muito boa essa daqui, mas não é a Clover, tá? Essa daqui ainda não saiu a borrachinha, porque eu quase não uso, né? Essa aqui é a 2,5. Tô usando agora pra me fazer uma florzinha que eu vou pôr nesse tapete aqui, tá? Então, é isso aí, meninas. Agora, eu vou pesar aqui pra vocês verem o peso do nosso tapete verão. Ó.
zerada balancinha, ó, 262 gramas, tá? Esse daqui ficou pesando esse peso. Vou pesar o outro pra vocês verem a diferença. Esse daqui já tem até a flor, né? Então, ele tá mais pesado, né, do que o outro, ó. 309, então, 310. Então, ó, pra vocês verem como esse aqui é mais pequeno e esse aqui ficou maior. Divido agulha, gente, tá vendo como é que é a agulha? Apesar que eu fiz uma carreirinha a mais, né? Mas ele ainda não tem ainda a flor, né? Então, ele deveria tá igual o outro, né? Ó, então, esse aí é o peso, ó. 364 gramas, tá bom? Então, a diferença de uma agulha para outra é grande, meninas. Por mais que seja o mesmo número, mas a diferença é grande. Porque uma carreirinha a mais faz diferença também, mas não tanto, né? O que ajudou foi a agulha. Então, meninas, agora eu vou medir aqui para vocês verem o tamanho que esse daqui ficou depois de pronto, tá? Ó, 67, deixa eu puxar um pouquinho mais, 67 de comprimento, tá? E a largura, gente, a largura, ó, 43 de largura, tá bom? Dá pra ver bem certinho, né? 43 de largura. Esse daqui, gente, eu passei a medida no começo do vídeo, né? Então, meninas, ele ficou um tamanho bom, ele é um tapete, não é um tapete grande, mas também não é um mini tapete, né? Esse daqui ficou bem mini, né? E agora, meninas, eu vou ensinar vocês a fazer essa florzinha. Essa florzinha aqui eu fiz com a Duna, tá? Que eu queria uma flor pequena, não queria uma flor grande, então eu fiz ela com a Duna. Mas você pode estar fazendo uma florzinha pequena com qualquer barbante que você tenha aí, mas tem que ser pequena, porque nosso tapete aqui é pequeno. Não seja que você esteja fazendo aí um tapete grande, né? Nesse modelo mais grande. Então, essa Duna aqui, deixa eu ver aqui, o lote dela é 9.317, tá? Essa Duna aqui, tá bom? Já fiz 3 florzinhas com ela, ainda tem aqui que dá pra fazer mais. Então, vou fazer minha florzinha com essa daqui, do mesmo jeitinho da outra, tá bom? Então, bora trabalhar na flor? Então, essa aqui, gente, ficou sendo a primeira videoaula, né? Primeira videoaula do nosso trabalho. E depois, agora eu vou fazer a videoaula da florzinha. Então, vai ter a primeira videoaula e a segunda videoaula, tá? Você vai caçar aí na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário você vai achar o link da flor, tá? E como você vai aplicar esta florzinha aqui também no tapete. Assim que eu terminar de fazer a florzinha, já vamos continuar no mesmo vídeo gravando como se faz, ensinando como se faz pra gente pregar a florzinha aqui no tapete, tá bom? Então, é isso aí, meninas. Espero que vocês gostem, curta e compartilha. Beijos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.